Quero te convidar, se você pode, para abrir a sua Bíblia, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a igreja de Corinto, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Nós vamos ler a primeira parte desse texto, do versículo 1 até o versículo de número 9. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 9, é o texto que cabe à nossa meditação nesta noite. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, a palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. De maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos pela tua bondade, pela tua grandeza e pela tua palavra. Obrigado a Deus porque ainda hoje o Senhor fala conosco, e quando o Senhor fala conosco, ao ouvirmos a voz do Senhor, nós somos edificados, nós somos transformados e profundamente impactados, de modo que a nossa vida se torna completamente diferente. E é justamente por isso que nós clamamos nessa noite ao Senhor, para que o Senhor fale conosco de uma maneira tão perfeita, tão magnífica, tão poderosa, que nós possamos não apenas ouvir a voz do Senhor, não apenas entender aquilo que a tua palavra diz, mas que nós possamos principalmente cumprir aquilo que o Senhor nos chama para fazer através da sua palavra. Nisso, a Deus, nós clamamos que o Senhor ministre nas nossas vidas e continue a nos abençoar nesse tempo de culto. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Se você mora em Curitiba já faz algum tempo, é bem provável que você já tenha lutado com algum morador indesejado da sua casa, um tal de mofo. Essa é uma das vantagens de não enxergar, porque se o povo fala que tem mofo, eu não vejo nada, né? Funciona, mas o cheiro não é bom, não é verdade? Se a gente não consegue ver ele, nós conseguimos sentir ele. Sabe que é mais ou menos assim que funciona o pecado? Às vezes, o pecado não dá para ver do lado de fora, você precisa entrar para ver. Mas às vezes ele não aparece direito, mas você consegue sentir que tem alguma coisa errada. E se você já lutou contra o mofo, você sabe muito bem que aquela praga, aquela desgraça não sai por nada nesse mundo. Pode pôr fogo na casa, não vai sair o mofo. É um negócio terrível. E o pecado é mais ou menos assim também, não é verdade? Se você estiver lutando contra o pecado, você não consegue vencer. Tente por um momento lutar contra qualquer um dos seus pecados que você já teve, que você tem ou que você terá, e use as suas próprias ferramentas, os seus próprios meios, os seus próprios métodos, ou talvez os seus próprios méritos, e você vai ver, você vai comprovar cientificamente que é impossível lutar contra o pecado se não for por causa e com a ajuda de Cristo. Sem Cristo é impossível lutar contra o pecado. Sem Cristo, a luta contra o pecado é mera busca por moralidade, por ética, ou talvez por uma vida apenas religiosa. Mas você não consegue vencer o pecado sem a ajuda de Cristo. É importante também nós olharmos para a nossa vida
e percebermos o quanto a nossa vida precisa de Cristo. O quanto nós precisamos de Cristo, não apenas para resolver os problemas do pecado, mas todas as coisas que aparecem na nossa vida. Nós precisamos de Cristo apenas para estar vivos, afinal de contas, a misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Nós precisamos de Cristo para sermos perfeitamente amados, porque só Cristo nos ama de maneira perfeita. Nós precisamos de Cristo para manter a unidade e a união da igreja, porque se não for Cristo, a unidade e a união da igreja simplesmente não existem, ou ela se evapora muito rapidamente. Porque o que une esta igreja, o que une o povo de Deus, não é o nosso esforço, não é a nossa moral, nossos bons costumes, não é a nossa boa política, não é a nossa capacidade de sermos pessoas amáveis, gentis e bem receptivas. A única coisa que nos une é o sangue de Cristo. Mas nós também precisamos de Cristo para manter a nossa família unida. Nós precisamos também de Cristo para manter o nosso casamento de pé. Nós precisamos também da direção de Cristo para escolher o curso que nós vamos realizar ao longo da nossa vida, para escolher a nossa profissão. Nós precisamos de Cristo para escolher com quem nós vamos passar o resto da nossa vida e para manter isso. Nós precisamos de Cristo para educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós precisamos de Cristo para tudo. E nós precisamos de Cristo ainda mais para lutar contra o nosso pecado. Porque é bem verdade que nós podemos nos esforçar muito com a igreja para que ela permaneça unida e por algum tempo ela vai permanecer. Nós precisamos de Cristo para manter a nossa família unida, porque sem Cristo, com os nossos esforços, ela vai ser mantida por algum tempo. Nós também precisamos de Cristo para todas as outras coisas que eu já falei, porque sem Cristo, as aparências podem até parecer boas, mas nós bem sabemos que o resultado final é sempre algo ruim quando não está em Cristo. Talvez você possa até dizer, mas pastor, eu conheço casamentos de pessoas que não creem em Jesus, mas elas viveram 50, 60 ou até Luiz Alves anos casados. Talvez isso seja absolutamente verdadeiro. As pessoas podem permanecer. Nós construímos nações sem Cristo. Nós construímos cidades sem Cristo. Nós construímos políticas públicas sem Cristo. Nós fazemos muita coisa sem Cristo. Mas o resultado final disso nunca é desejável. O resultado final disso não é uma boa colheita. Porque quando nós construímos algo sem Cristo, isto em algum momento estará fadado à ruína. E talvez um casamento, uma família perdure ali até os seus 70 anos de casados, mas certamente a morte os separará, se não tiver Cristo. Irmãos queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos 5 vezes a palavra Senhor escrita nele. Quando nós olhamos para isso, nós reparamos que Paulo tem um objetivo muito claro. Ele quer reforçar o senhorio de Cristo, porque nós precisamos do senhorio de Cristo nas nossas vidas. Sem o senhorio de Cristo nas nossas vidas, nós navegamos em mar aberto, sem uma bússola, sem um norte, sem uma direção, sem lugar para chegar. Nós simplesmente estamos à deriva e perdidos. Mas quando nós temos o senhorio de Cristo nas nossas vidas, então a coisa muda de figura. Nós temos um norte, nós temos um objetivo, nós não estamos mais perdidos, não estamos à deriva e principalmente não estamos sozinhos, porque Cristo também está no barco. Cristo caminha conosco, Ele solidifica as nossas vidas, Ele solidifica as nossas escolhas, Ele nos leva para um lugar seguro. Mesmo em meio à tormenta, mesmo em meio a tempestades, mesmo no meio de um deserto, mesmo nas maiores dificuldades que você já enfrentou ou pode estar enfrentando agora, nós bem sabemos que nós não estamos sozinhos, nem perdidos, e nem muito menos abandonados, porque Cristo está caminhando conosco, e quando nos falta forças, Ele mesmo nos carrega no colo. Este é o senhorio de Jesus na nossa vida, ou pelo menos uma parte dele, porque ainda há muito mais a ser dito sobre o senhorio de Cristo.
Mas nós também somos chamados a olhar para esse texto, a desfrutarmos do senhorio de Cristo. E quando nós desfrutamos do senhorio de Cristo, 3 coisas então acontecem na nossa vida, segundo o que está escrito nesse texto. E a primeira delas é que nós somos chamados a uma vida de santificação feita ou dada por Cristo. E aqui nós precisamos voltar um pouquinho. Para entender um pouco o que é santificação, a gente tem que voltar um pouquinho. Nós precisamos falar primeiro de algo chamado novo nascimento. Novo nascimento que é registrado no Evangelho de João, capítulo de número 3, em uma conversa entre o Senhor Jesus e Nicodemos. Quando o próprio Senhor Jesus diz que é importante, é fundamental, é basilar que nós nasçamos de novo. Sem um novo nascimento feito por Cristo Jesus, irmãos, nós não conseguimos alcançar salvação, nós não conseguimos alcançar santidade, nem mesmo desfrutar dela. Nós precisamos de um novo nascimento. E esse novo nascimento, ele pode ser interpretado, como eu falei no começo, sobre a ideia do mofo. Como é que você acaba com o mofo? Você precisa destruir a casa e construir tudo de novo. E aí você precisa construir barreiras contra o mofo. Tintas especiais, maior camada de profundidade, construir uma camada de borracha no chão. Você tem diversas formas de fazer isso. Só que essa mesma analogia funciona para o novo nascimento e para uma vida de santidade. Cristo destrói o velho homem para construir algo completamente novo. O velho homem deixa de existir e passa a existir um novo ser humano. Uma criação refeita da parte de Deus. Uma criação que agora restabelece partes e princípios de sermos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Nós então somos reconstruídos, refeitos, nascidos de novo. E quando nós somos nascidos de novo, nós então podemos experimentar o que de fato é santificação. Santificação, irmãos, não é um negócio que é da noite para o dia. Eu não posso aprender de santificação e eu não posso testemunhar nem desfrutar da santificação apenas em um estalo de dedos. Eu preciso de uma vida de santificação. Eu preciso de uma vida com intimidade com Jesus, para que eu seja todos os dias santificado. Há uma palavra que é usada muito para definir santificação ou santidade, que é a palavra separados. Separados por Cristo, ou separados para Cristo. Mas eu tenho entendido que só essa palavra, ela não identifica muito a ideia de santificação, a ideia de santidade, de uma vida de santidade. Porque nós realmente somos separados para o Senhor. Mas o que isso significa na prática? Não significa apenas que nós agora temos um Senhor nas nossas vidas. Significa que nós temos uma caminhada com Jesus, numa proximidade tão alta, numa proximidade tão grande, numa proximidade tão profunda, que o simples fato de olhar para a vida de Cristo, para as palavras de Cristo, começa a mudar quem nós somos. Muda completamente a nossa identidade. E recria quem nós somos. Nós já não falamos mais como falávamos antes, nós não pensamos como pensávamos antes, nós não agimos como agíamos antes, porque agora nós somos transformados, e esta transformação vem de uma caminhada, de um relacionamento profundo com Jesus, tão profundo que nós somos por Ele transformados. Mas a santificação, ela também tem a ideia de luta contra o pecado. A luta contra o pecado não deixa de existir, ela permanece, mas agora ela tem uma vitória, agora ela tem um propósito, agora ela tem uma capacitação que não vem de nós, mas vem de Cristo. Essa capacitação não é moral, não é ética, mas ela vem de uma proximidade com o Senhor Jesus. E o simples fato de sermos próximos de Jesus nos faz olhar para nós mesmos com repúdio do pecado.
nós temos repulsa ao pecado, nós temos nojo do nosso pecado, nós temos ódio ao nosso pecado, e por isso nós vamos lutar, mas não vamos lutar sozinhos. Vamos lutar com a força de Cristo, com as armas de Cristo, com os méritos de Cristo, com a moral de Cristo, com a ética de Cristo, com a palavra de Cristo, com a igreja de Cristo. Nós vamos lutar com aquilo que Cristo nos permite lutar. E aí, nós precisamos olhar para a igreja de Corinto. Porque se você conhece um pouquinho dessa igreja, você sabe que ela pode ter tudo menos santidade. Ela pode ter tudo menos unidade. Ela pode ter um monte de coisas boas. E era uma igreja grande. Era uma igreja robusta, porque era uma igreja num lugar bastante... que tinha muita movimentação de pessoas, muita gente passava por lá. Era uma igreja com alta transição de pessoas, e por isso muita gente se convertia no Evangelho, ao passar por aquela igreja. Então era uma igreja robusta. Mas quando nós olhamos para a vida da igreja, quando nós olhamos para além da fachada, nós encontramos o mofo. Nós encontramos lá o pecado. E pecado não falta nessa igreja. Nós vemos que essa igreja é uma igreja que não preserva quem pregou o Evangelho para eles. Eles têm uma guerra para dizer quem é o melhor pregador. Você já teve essa guerra na vida? Se você tem aqui no Tarumã, você está completamente... Olha, não sei nem qual palavra usar. Tem o Tiago, né? Aí tem o outro que é magro. É o contraponto, não é verdade? É o contraponto. E nós temos um que é feio, né? É o Carlos, no caso, mas ninguém... deixa aqui pra gente, né? Só entre nós aqui. E aí nós temos um cego. Nunca tá bom, tá tudo ruim. E a igreja de Corinto era mais ou menos assim, cara. Era mais ou menos assim. Não porque Paulo era melhor, Apolo era melhor, não, o outro fulano era melhor. Gente, quando a gente olha para os seres humanos, ninguém é melhor. Ninguém se salva. Porque a igreja não pertence aos seres humanos. A igreja não pertence a nós 4 aqui, pastores. A igreja não pertence ao conselho. A igreja não pertence a ninguém. A igreja pertence apenas a Cristo. E somente o senhorio de Cristo faz com que a igreja seja bem-sucedida na sua missão de pregar o Evangelho e de viver uma vida de entusiasmo não só na proclamação de Cristo, mas também no serviço a Cristo. Nós entregamos a nossa vida a Jesus. E somente o senhorio de Cristo pode nos sustentar. Somente a presença de Jesus pode nos sustentar nesta empreitada. Mas a igreja de Corinto não era uma igreja, ao nosso olhar, santificada. Era uma igreja cheia de problemas, cheia de pecado, cheia de coisas erradas. Paulo, inclusive, no capítulo 7, se não me falha a memória, ele vai dizer a respeito de um irmão, algo assim muito sutil, uma coisa boa, uma bênção magnífica, entrega esse indivíduo para Satanás. Pelo menos, assim, o corpo vai ser destruído, mas pelo menos a alma se salva. Tamanho eram os problemas de santidade dessa igreja. Mas ele começa a carta dizendo, vocês são santos. O que é que caracteriza uma igreja santa? O que é que caracteriza uma pessoa como santa? É uma pessoa que, independente da sua luta contra o pecado, caminha juntamente com Cristo. É uma igreja que não tira os olhos de Cristo. É uma pessoa que não tira os olhos de Cristo. É uma pessoa que, independente das suas quedas, continua buscando o Senhor Jesus, sem nenhuma restrição, sem nenhum medo, sem nenhum temor, sem nada que a impeça. Ela vai continuar buscando a Cristo, porque cair todos nós caímos. São diversos os pecados que nós estamos sujeitos, mas nós continuamos buscando a Cristo, nós continuamos nos fortalecendo em Cristo, nós continuamos a nossa vida de oração, nós continuamos lendo a palavra, nós continuamos cada vez mais buscando o Senhor Jesus, porque somente buscando o Senhor Jesus, dia após dia, nós vamos sendo santificados, porque é Ele que nos santifica, não é a ausência de pecado. O que deixa de nos santificar é a ausência de Cristo.
E é por isso que nós precisamos cada vez mais buscar o Senhor Jesus, porque é Ele que nos santifica, é Ele que nos faz lutar contra o pecado, é Ele que nos dá forças para lutar, para abandonar o pecado, é Ele que nos molda, é Ele quem nos muda, é Ele quem nos faz nascer de novo, é Ele quem muda a nossa mente, é Ele quem nos transforma. Somente com uma vida de santificação, uma vida de proximidade com o Senhor Jesus, é que nós podemos dizer que somos santos. Porque santidade, irmãos, não é simplesmente lutar contra o pecado, mas santidade é a nossa própria identidade em Cristo. É Cristo quem nos torna santos, não é a nossa luta contra o pecado. Quanto mais próximos de Jesus nós estamos, mais nós reconhecemos o nosso pecado, e então mais nós lutamos contra ele, mais ele nos fortalece, e mais nós somos santificados, porque é Cristo quem nos santifica. Por isso nós precisamos então desfrutar do senhorio de Cristo, sendo chamados a uma vida de santificação feita por Cristo. Em segundo lugar, nós precisamos, e nós somos, na verdade, chamados para uma vida de crescimento. Versículo de número 5 diz que aqueles crentes eram aperfeiçoados em Cristo, eram aperfeiçoados na palavra e em todo conhecimento. Nós precisamos crescer em Cristo, irmãos. Às vezes, quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, nós percebemos que ela é uma vida muito simples. E qual que é o problema de uma vida simples? Nenhum. Mas o Senhor Jesus não nos chama para uma vida de simplicidade apenas. Mas a vida de simplicidade que o Senhor nos chama é uma vida primorosa. Cristo é simples, mas a nossa vida não precisa ser simples. Às vezes nós tornamos a simplificação do Evangelho de uma maneira tão alta, a gente simplifica tanto, que nós chegamos então à mediocridade. Porque nós simplificamos demais. E quando a gente simplifica demais, a gente deixa de crescer, a gente deixa de aprender. E aí, quando nós deixamos de aprender, nós vamos tendo uma vida que vai sendo atrofiada. Nós vamos atrofiando a nossa vida espiritual, porque a gente ora 10 minutos por dia e a gente não consegue orar 15. E se a gente não consegue orar 15, a gente nunca vai conseguir orar 20. E se a gente não consegue orar 20, você sabe até onde a gente pode chegar, porque a gente não vai sair dos 10. Porque a gente tem uma vida simples com Jesus. Tá bom, tá ótimo, o que eu já tenho é suficiente. Nunca é suficiente, porque Cristo é eterno, Cristo é infinito, o conhecimento de Deus é ilimitado. É lógico que hoje nós temos a limitação da palavra, mas mesmo a palavra de Deus tem um elemento espiritual nela, que é o próprio Espírito Santo de Deus, e você vai concordar comigo, se você já leu a palavra de Deus mais de uma vez, você sabe que cada vez é diferente. A palavra não muda, mas muda aquilo que ela fala conosco. Todas as vezes que a gente pega um texto bíblico para ler, a gente tem uma perspectiva diferente desse texto. Deus fala conosco, traz à nossa memória alguma coisa específica sobre aquele texto, que ao ler na vez anterior nós não percebemos. A palavra permanece a mesma, mas nós somos mudados por ela. Nós somos aperfeiçoados por ela. E nós conseguimos ver em cada leitura algo diferenciado. Uma coisa que Deus nos chama a atenção, que não chamou antes. Porque antes nós não precisávamos, porque antes não estávamos preparados. Mas às vezes nós vamos simplificando a vida cristã de tal maneira que ela se torna apenas algo medíocre. E nós paramos de crescer, nós atrofiamos. Veja, a igreja de Corinto está dizendo lá no versículo 7, vocês não têm falta de dom nenhum. Era uma igreja que tinha muito poder, tinha acesso a Deus, tinha acesso à palavra, tinha acesso aos apóstolos, era uma igreja que pregava o evangelho, tinha seus problemas, mas continuava com a identidade de santa. Era uma igreja que tinha os dons, mas era uma igreja que não tinha foco a usar esses dons. Era uma igreja que não tinha foco a usar as coisas, porque era uma igreja que vivia na simplicidade. E nós precisamos aprender a fazer uma vida de crescimento em Cristo.
Nós não podemos nos atrofiar, irmãos. Nós não podemos nos dar por satisfeitos com a nossa vida espiritual. Porque quanto mais nós buscamos a Cristo, mais Ele tem para nos dar. Quanto mais nós buscamos a palavra, mais Ele tem a nos oferecer. Quanto mais nós buscamos sermos cheios do Espírito, mais cheios nós nos tornamos. Quanto mais nós lutamos contra o pecado, mais fortes nós nos tornamos. Quanto mais nós pregamos o Evangelho, mais fácil se torna pregar o Evangelho. Mais oportunidades são oferecidas a nós para pregarmos o Evangelho. Quanto mais nós nos aprofundamos na vida de oração, mais o Senhor se comunica conosco. Por isso nós precisamos continuamente buscar o Senhor, buscar uma vida de crescimento, porque em Cristo essa vida de crescimento é ilimitada, ela não tem limites. Eu sei que às vezes nós estamos cansados. Eu sei que às vezes a rotina da vida, o trabalho, e filhos, e família, e um monte de outras coisas, e trabalho na igreja, e tantas coisas, nos fazem querer ter uma vida mais confortável. E às vezes é preferível que você tenha mais tempo buscando uma vida de primor no Senhor, do que simplesmente servindo a Ele, com um monte de coisas. Porque não é a quantidade que importa, mas é a qualidade que nós temos com o Senhor. Você pode fazer milhares de trabalhos na igreja, e tem muita gente que faz, e eu não estou falando aqui, estou falando a nível nacional, tem muita gente que faz muita coisa pela igreja, mas são pessoas meramente religiosas, que pararam de crescer em Cristo, ou talvez nunca tenham crescido em Cristo. Nós precisamos crescer em Cristo. Nós precisamos crescer a nossa vida espiritual, nossa vida de oração, nossa vida de leitura e meditação na palavra. Nós precisamos conhecer mais do Senhor, cada dia mais, sem limites. Nós precisamos aprender mais de Cristo. Nós precisamos viver mais intimamente com Deus. Nós precisamos servir cada vez melhor os nossos irmãos, servir cada vez melhor a Deus, servir cada vez melhor na igreja. Nós precisamos caminhar com um cuidado melhor uns com os outros, cuidar melhor uns dos outros. Nós precisamos crescer na nossa luta contra o pecado. Nós precisamos crescer, sermos aprimorados por Deus, porque quando Deus resolve nos aprimorar, Ele não tem limites para fazer isso. E nisso nós podemos fazer diversas coisas, mas comece buscando a palavra, como diz o texto. Busque o crescimento na palavra de Deus, leia mais, leia com a sua família, leia até mesmo quando você estiver dormindo. Pense na palavra, sonhe com a palavra, ouça a palavra, viva a palavra, porque nós precisamos realmente crescer em Cristo, porque isso é um chamado de Deus para nós. Nós precisamos de uma vida de crescimento em Deus, para que nós não sejamos estagnados, não sejamos atrofiados na nossa vida espiritual e continuemos crescendo cada vez mais. Mas em último lugar, quando nós somos chamados a desfrutar do senhorio de Cristo, nós somos chamados a uma vida de santificação por meio de Cristo, nós somos chamados a uma vida de crescimento por meio de Cristo, e por fim, nós somos chamados a uma vida de comunhão com Cristo. Irmãos queridos, Cristo nos chama para uma vida de total dependência dEle. Uma vida de comunhão absoluta com o Senhor das nossas vidas. Com o nosso único Senhor, único Salvador. Com aquele que nos sustenta. Com aquele que garante que a nossa identidade seja preservada nele. Aquele que sustenta a nossa santidade, aquele que sustenta a nossa vida espiritual, aquele que sustenta a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura e meditação na palavra, aquele que sustenta a nossa igreja, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, aquele que nos sustenta em todas as coisas. Nós precisamos ter mais comunhão com Cristo. É justamente na comunhão com Cristo que nós também nos aperfeiçoamos. É na comunhão com Cristo que nós somos edificados. É na comunhão com o Senhor Jesus que o nosso pecado aparece, porque Ele mesmo aponta por meio da sua palavra. É na comunhão com Cristo que, quando nós não temos mais forças para lutar, Ele mesmo nos carrega no colo. É na comunhão com Cristo que nós somos santificados. É justamente na comunhão com Cristo que nós somos
alertados sobre as coisas que precisam mudar na nossa vida. É na comunhão com Cristo que nós somos discipulados pelo Senhor Jesus. É na comunhão com Cristo que nós somos chamados a viver uma vida onde a nossa carreira, onde o nosso trabalho, onde os nossos estudos nos levam para a glória de Deus e não para uma vida onde nós vamos lutar para sermos médicos, advogados, engenheiros ou qualquer outra profissão só por dinheiro, por estabilidade. O crente não procura estabilidade, o crente procura servir a Cristo. O crente procura uma vida de comunhão com Cristo, mesmo que essa comunhão leve ele, e muitas vezes leva, para uma vida desconfortável. Mas desde que nós estejamos servindo a Cristo, desde que nós estejamos em plena comunhão com Cristo, nós estaremos satisfeitos, porque a satisfação não vem do nosso emprego, não vem da nossa estabilidade, não vem da família, não vem das coisas que temos, não vem dos bens materiais, não vem de uma vasta reserva de emergência, não vem da sua empresa, não vem de absolutamente nada, a não ser de Cristo. É somente em Cristo que nós temos satisfação, porque é somente na comunhão com Cristo que nós encontramos satisfação, porque a satisfação vem dEle, a alegria vem dEle, a felicidade vem dEle, o reconhecimento vem dEle, tudo vem do Senhor Jesus, tudo vem do senhorio de Cristo nas nossas vidas, e é justamente por isso que nós precisamos buscar o Senhor Jesus e uma intimidade com Cristo cada vez mais robusta, cada vez mais intencional, cada vez mais intensa, cada vez mais profunda. Para concluir, irmãos, é preciso que nós busquemos uma vida onde nós testemunhamos do senhorio de Cristo nas nossas vidas, do governo de Deus nas nossas vidas, onde nós não somos governados apenas pelos nossos interesses, pelos bens materiais, pelos nossos próprios desejos, mas nós somos governados única e exclusivamente pelo senhorio e pelo governo de Cristo nas nossas vidas. É isso que nós somos chamados a buscar todos os dias, é isso que esse texto nos chama a viver. Uma vida de senhorio, uma vida de testemunho do senhorio de Cristo, uma vida de aperfeiçoamento, de santificação, uma vida de comunhão, mas essa vida só vem quando nós temos Cristo como único e suficiente Senhor das nossas vidas, e o nosso coração não tem nenhuma dúvida de entregar completamente a nossa vida nas mãos do Senhor, porque sabemos que quando nós somos governados por Cristo, nós estaremos nas melhores mãos possíveis, porque o Senhor Jesus é perfeito no seu governo, e que assim Deus nos abençoe, nos ajude e nos sustente em nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Quero te convidar, se você pode, para ficar de pé. Nós vamos orar agora, clamando a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Depois nós vamos receber a bênção apostólica, nós vamos então cantar o Amém Tríplice, e depois vou pedir para que você se sente mais um instantinho, para a gente poder chegar até a porta, né? E assim nós podemos cumprimentar os irmãos ali na saída do culto. Vamos orar? Ó Deus maravilhoso e bondoso, nós precisamos do Teu senhorio nas nossas vidas. Nós precisamos do Teu governo nas nossas vidas, nós precisamos de santificação, nós precisamos sermos aperfeiçoados em Ti, nós precisamos de comunhão contigo, por isso nos ajuda. Essas coisas não vêm de nós, Deus, não vem do nosso esforço, não vem do nosso trabalho duro, mas vem do Senhor, Deus, e é por isso que nós clamamos a Ti. Nos ajuda, Deus, governa as nossas vidas, seja de fato o Senhor das nossas vidas, nos santifica, nos aperfeiçoa, nos faz crescer na Tua palavra, na vida espiritual, nos faz crescer em comunhão com o Senhor, em intimidade contigo. Por favor, Deus, tenha misericórdia de nós, nos ajude a lutar contra o nosso pecado, contra as nossas falhas, nos ajude, Deus, reforçando a identidade que nós temos preservada no Senhor, porque o Senhor é fiel, e o Senhor é bondoso, e o Senhor é gracioso. Cuida, por favor, das nossas vidas, Deus, nos abençoa, fala cada vez mais intensamente conosco, e nos ajuda a caminhar cada vez mais profundamente com o Senhor. E agora, Deus, que nós nos despedimos aqui, nós clamamos que o Senhor nos abençoe, que o culto público que agora termine, não se encerre aqui, mas continue no culto particular que nós expressamos para o Senhor todos os dias.
Continua derramando de graça sobre as nossas vidas. Nos dá, ó Deus, uma semana de vitória contra o maligno, uma semana de vitória contra os nossos pecados, uma semana, Deus, onde nós possamos viver cada vez mais intensamente para o Senhor e com intimidade contigo. Cuida de nós, nos leva agora em paz e em segurança para as nossas casas e continua falando conosco ao longo dessa semana até nos encontrarmos de novo, segundo a graça do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém.